Eu já encontrei muito texto em muitos lugares falando de um retrocesso do cinema soviético por conta do stalinismo. O que você acha disso? Existe uma compreensão meio dicotômica do que é o processo histórico nesse sentido. E eu já conversei com vocês inúmeras vezes, história é processo. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece a Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Não toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. A história ela não tem um início, meio e fim, no sentido de que a gente pode definir, demarcar historicamente a coisa e lê-la dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os historiadores, os críticos de cinema, os historiadores do cinema e tudo mais, eles até vão tentar fazer o exercício de definir historicamente o início de determinada coisa a partir de um filme ou a partir de determinado evento histórico. Mas a história é muito mais gerúndio do que demarcações históricas. Então veja, quando a gente fala da União Soviética e do cinema da União Soviética, a gente precisa ter a compreensão que, por exemplo, o cinema soviético ele não se inicia com o construtivismo russo, que é o cinema de vanguarda da década de 20. Antes mesmo da Revolução, já havia cinema na Rússia. Um cinema que era usado muito para dar luz ao czarismo, para mostrar os grandes feitos e tudo mais. Só que o cinema já era feito. Era gerúndio. E quando acontece a Revolução, os modos de fazer pretéritos eles não se cessam. Eles permanecem. Só que eles agora ganham um novo caráter porque quem está detendo os meios da produção do cinema, portanto, não é mais o czarismo, e sim a classe trabalhadora, a União Soviética, saca? Então existe uma mudança nesse paradigma, que posteriormente vai se iniciar com todo o processo do que se chama de construtivismo russo e a montagem soviética. Agora, é importante que se diga, por exemplo, que quando a gente estuda o cinema soviético da década de 20, a gente costuma acreditar que naquele período histórico só quem fazia cinema eram os construtivistas e a galera da montagem soviética, do cinema de vanguarda. Só quem fazia cinema naquela época era Lev Kuleshov, Pudovkin, Eisenstein, Vertov e o Dovzhenko, né? Só que não. O cinema da União Soviética da década de 20 já havia muitas das práticas que viriam a se tornar o chamado realismo socialista. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a estética, em qualquer lugar na verdade, mas sobretudo em experiências socialistas, está em constante disputa. O que será a estética nacional, oficial, digamos assim, está em constante disputa. É processo, não é perene, não é estático na história. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, mais uma vez, o cinema da década de 20, e portanto ainda inserido sob um contexto leninista e, posteriormente, sob a tutela do governo de Stalin, da década de 20 ainda, porque a gente precisa ter em mente isso, tá, gente? O construtivismo russo e a montagem soviética, por um bom período, esteve sob a tutela do governo de Stalin. E continuou acontecendo por um bom período. Posteriormente, se viu a necessidade de mudança. Mas isso não significa dizer que Stalin detestava esse tipo de cinema. Não é isso que acontece. Não é assim que funciona. Ainda tem esse problema de individualizar o problema, né? De individualizar tudo na figura de Stalin. Stalin não queria. Gente, existia um cenário de constante disputa sobre o que significava a estética nacional. Do que significava a estética soviética e, portanto, socialista naquele contexto. Inclusive com Lukács, por exemplo, que era um importante debatedor, uma importante figura nesse contexto histórico para a consolidação do que seria essa estética. Então, importante ter essa compreensão. Estética, assim como a história, é processo. Está em constante disputa. A década de 20 foi um momento de vanguarda dessa produção, mas se enxergou a necessidade de mudança para a década de 30. Por que se enxergou essa necessidade de mudança? Porque
Da década de 20 para a década de 30, nós temos uma questão muito particular no cenário geopolítico da União Soviética. A União Soviética só foi possível dentro daquele contexto, a Revolução Russa só foi possível dentro daquele contexto, porque, primeiro, havia um cenário de possibilidades pelos quais foi possível a União Soviética se iniciar e continuar. Sobretudo por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo, gente. O que permitiu com que a experiência socialista da União Soviética permanecesse e não fosse invadida, pelo menos a princípio. Porque, gente, tá acontecendo uma revolução de caráter socialista que modifica as estruturas de classe. Tu acha mesmo que as classes dominantes europeias não iriam olhar com olhos negativos pra isso não fosse a Primeira Guerra Mundial? Sabe qual é o problema? Tu tá ligado qual é o problema? Então, aconteceu a Primeira Guerra Mundial e foi um cenário positivo nesse sentido para a União Soviética consolidar suas ideias, consolidar sua política. Entretanto, todavia, já era de se imaginar desde Lenin e posteriormente com Stalin de que a qualquer momento a União Soviética seria invadida. A qualquer momento a União Soviética seria invadida. Dito e feito, a história nos mostra. A história nos mostra. Os soviéticos compreendiam que seriam invadidos. E dito e feito, assim foi. A mudança, portanto, de um cinema construtivista e, portanto, de vanguarda, um cinema que se preocupava com o desenvolvimento da linguagem cinematográfica, que se preocupava com o desenvolvimento dessa gramática e tudo mais, foi deixado de lado. Isso não significa que acabou, tá? O Eisenstein continuou fazendo filme. O Vertov continuou fazendo filme. Só que se deu mais espaço de financiamento para um outro tipo de produção. Mais uma vez, a história é processo. Ela não se encerra. Ponto, acabou. Daqui para trás não existe mais, daqui para frente, sabe? Não é assim que funciona. Que já foi feito, acabou e agora vai ser outra coisa completamente diferente. A partir desse ponto de ruptura, tudo é diferente. Não. Rolou essa necessidade de mudança que começou-se a investir, a se financiar um outro tipo de produção que era mais interessante para aquele contexto histórico para a União Soviética. Então, a estética é um processo de constante disputa. De constante disputa. Mais uma vez, havia uma possibilidade constante de que a União Soviética poderia ser invadida a qualquer momento naquele momento histórico. A Primeira Guerra Mundial acabou. Estava à espreita uma Segunda Guerra Mundial, ou a Guerra Patriótica, como os soviéticos chamam. Não à toa, sabe? E por que então houve essa mudança, essa necessidade de mudança de uma perspectiva estética, dessa estética em constante disputa? Porque aquele contexto de uma estética que estava buscando conquistar através do desenvolvimento da linguagem o contexto popular, houve a necessidade de uma linguagem mais direta, que se comunicasse de maneira mais direta com o povo. Veja, já havia a compreensão de que gosto é construído e que, portanto, uma estética nacional se constrói. Entretanto, a União Soviética, naquele momento histórico, tinha uma urgência. Não dava tempo para acostumar o povo, para educar o povo acerca de uma linguagem vanguardista. Não havia tempo. E, portanto, houve a necessidade de mudança de paradigma nesse sentido, que é quando se inicia o realismo socialista. E o que é a diferença do realismo socialista para o construtivismo russo, para a montagem soviética? Enquanto a montagem soviética ela subjuga o tema pela forma, o realismo socialista subjuga a forma sobre o tema. Ou seja, é mais importante o tema do que a forma. Enquanto no realismo socialista é mais importante a forma do que o tema. Isso não significa dizer que o tema não é importante no construtivismo russo, bem como a forma não é importante no realismo socialista. É só uma questão de mudanças de paradigma. E por que o tema passa a ser mais importante? Porque era importante que houvesse uma educação direta para o povo, porque uma guerra estava à espreita, gente. Uma guerra estava à espreita. Lenin já falava pra gente que o cinema era a arte mais importante dentro daquele contexto histórico para educar as massas. Para educar as massas. A virada para o realismo socialista foi importante nesse contexto histórico justamente por conta disso. A necessidade de educação popular à medida em que, a qualquer momento, a União Soviética seria invadida. Se via a ascensão nazifascista na Alemanha. E ao contrário do que muitos acreditam, o nazifascismo é o oposto. É o imediato oposto do que significa o socialismo. Então houve essa necessidade de mudança. E quando a gente fala que há a necessidade de mudança, isso não significa bom ou mal. Como a pergunta aqui tenta nos descrever, no stalinismo a arte ficou deixada de lado, ficou ruim. Não, aqui é contexto histórico, gente.
Tudo que a gente estuda sobre cinema ou qualquer outra coisa deve ser analisado sobre o seu contexto. Eu adoraria que a União Soviética continuasse fazendo construtivismo, continuasse experimentando de maneira mais efusiva, porque continuava, como eu disse pra vocês, não é como se acabou os filmes do Eisenstein e tudo mais. Acabaram esses filmes mais experimentais na União Soviética. Não é isso. Eles continuaram acontecendo. Eu adoraria que a União Soviética estivesse financiando isso, continuasse financiando isso de maneira mais efusiva. Mas o contexto histórico pedia por outra coisa. Ou a União Soviética passava a se comunicar de maneira mais direta com seu povo, ou a União Soviética abandonava a espreita da guerra. Abandonava a ideia de que seria invadida. E a história seria outra. Nós não teríamos uma experiência socialista tal como foi. Longeva. Vocês estão entendendo? É uma escolha política. E a arte faz parte desse mundo material. Faz parte do contexto pelo qual o mundo material se insere. A escolha por mudar o paradigma estético dentro da União Soviética passa por interesses materiais daquele país, daquelas repúblicas. Caso não o fizesse, a história poderia ser diferente. Então, para responder a pergunta de maneira mais clara, primeiro, há muitos filmes do realismo socialista que são ótimos. Particularmente, se fosse possível descolar a arte da realidade material, Felipe adoraria que a União Soviética continuasse produzindo de maneira mais efusiva, ou seja, de maneira a ser a arte oficial, digamos assim, pelo menos naquele contexto histórico, o construtivismo russo e a montagem soviética. Particularmente, se fosse possível descolar a arte da vida, descolar a arte da realidade material. Mas eu sei que não. Enquanto crítico e alguém que estuda a história do cinema e a história, portanto, eu devo compreender que essa arte não está descolada dessa realidade. E, portanto, houve a necessidade de mudança. A necessidade de que dialeticamente fosse pensado um novo contexto para a estética dentro da União Soviética. E isso é processo. A União Soviética mudou essa estética ao longo dos anos. O construtivismo russo não é uma coisa só, por exemplo. O construtivismo russo realizado por Eisenstein é completamente diferente do que era discutido pelo Vertov. Inclusive, ambos conflitavam. Falava, aspas, mal do outro o tempo todo. Quando eu digo mal do outro, é a disputa estética que eu tô dizendo. Trocavam farpas estéticas, digamos assim, sabe? Dentro do contexto do realismo socialista, também, o realismo socialista não é igual durante a história inteira. O que se confere no imediato pós-Segunda Guerra, no imediato surgimento de maneira mais recorrente do realismo socialista é diferente do que seria o realismo socialista do pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o realismo socialista ali da década de 30, ou seja, aquele que está inserido sob um contexto de tentativa de construção de uma ideia de defesa frente à iminente invasão dentro da União Soviética, é diferente do realismo socialista que vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial, que é um realismo socialista que já começa a se comunicar de maneira distinta, com outros interesses, que vai ser diferente do cinema que vai surgir no período pós-Stalin, no período do degelo, sacou? Muita diferença. Então não é como se a gente pudesse falar o cinema era bom ou ficou ruim. O cinema passou a encontrar necessidades que se inserem sob o contexto material daquele país. Tá bom? É isso. Tem aula sobre montagem soviética no Introdução ao Cinema, hein? Você já faz parte da Introdução ao Cinema? Vem fazer parte. Curtiram o vídeo?